Olhem para o céu noturno. Cada estrela que vocês veem está a anos-luz de distância, tão longe que mesmo a nave mais rápida da história humana levaria milênios para alcançá-las. Mas e se eu disser que cientistas descobriram um jeito de reduzir essa jornada para apenas 20 anos? Imagine uma nave do tamanho de um cartão de crédito, tão leve que um sopro a faria flutuar, equipada com velas 500 vezes mais finas que um fio de cabelo. Essas velas não são de tecido, são espelhos fotônicos, feitos de cristais que manipulam luz em escala atômica. Agora, acelerando a 20% da velocidade da luz, ou seja, 216 milhões de quilômetros por hora, essa nave cruzaria a distância até a estrela mais próxima em 2 décadas. A mesma viagem levaria 70 mil anos para a Voyager 1. Isso não é CGI. Em março de 2024, a revista Nature revelou um estudo revolucionário. Pesquisadores holandeses e americanos criaram velas solares com bilhões de microperfurações desenhadas por inteligência artificial capazes de refletir a luz com eficiência jamais vista. Mas como algo tão frágil pode sobreviver no espaço? E por que isso é mais importante que foguetes tradicionais? A resposta está em uma mudança de paradigma. Em vez de queimar combustível, essas velas usam a pressão dos fótons, partículas de luz que, sem massa, carregam energia suficiente para empurrar naves a velocidades alucinantes. Projetos como o Breakthrough Starshot, apoiado por Stephen Hawking, já planejam lançar centenas dessas nanonaves para a próxima Centauri B, um exoplaneta potencialmente habitável. Mas o que elas encontrariam lá? E como uma tecnologia tão minúscula pode levar a humanidade a um salto gigantesco? Não clique fora! Nos próximos minutos você vai descobrir como um astrônomo do século X previu essa tecnologia sem saber o que era um fóton. Por que grãos de poeira no espaço são mais perigosos que asteroides? E o plano secreto para construir velas solares com impressoras 3D até 2030. E o gás? Isso não é só ciência. É o futuro da exploração espacial. E ele começa agora. Vamos decolar? Voltemos no tempo ano 1030 d.C., Europa feudal. Enquanto cavaleiros lutavam por territórios e a ciência era dominada por superstições, um jovem Johannes Kepler, muito antes de se tornar o pai da astronomia moderna, passava noites estudando cometas. Para a maioria, eles eram presságios do fim do mundo, mas Kepler via padrões. Ele notou algo revolucionário. As caudas dos cometas sempre apontavam para longe do Sol, como se uma mão invisível as empurrasse. Há uma força emanando do próprio astro-rei. Ele escreveu em pergaminhos que sobreviveram até hoje. Sim, Kepler descreveu o vento solar, 900 anos antes de satélites da NASA confirmarem sua existência. Mas sua mente visionária foi além. Ele imaginou veleiros cósmicos que, como navios no oceano, usariam essa força para navegar entre planetas. Imaginem a cena. Kepler, em uma taverna escura, tentando convencer nobres e clérigos de que a luz do sol pode empurrar naves pelo vácuo. Riam dele, claro. Afinal, como explicar fótons ou pressão de radiação em uma época onde até a gravidade era um mistério? Mas Kepler persistiu. Em seus rascunhos, encontrados séculos depois, havia esboços de velas gigantescas presas a carruagens celestes rumo a Marte. Ele até calculou, com a matemática rudimentar da época, que uma vela de material brilhante poderia capturar o sopro solar. Errou os números? Claro, mas acertou o princípio físico. Enquanto isso, na mesma Europa, navios de madeira cruzavam mares com velas de linho. E Kepler,
sonhava com velas de luz pura. A ironia? Seus contemporâneos consideravam essa ideia mais absurda que dragões ou magia. O que Kepler não sabia é que a luz, embora sem massa, carrega momento linear, uma propriedade quântica que permite aos fótons empurrar objetos ao refletirem neles. Cada fóton é como um minúsculo projétil de energia, e bilhões deles, juntos, geram força suficiente para acelerar uma nave no vácuo. Pensem nisso. Se você apontar uma lanterna para a mão, não sente nada. Mas no espaço, sem atrito, uma vela do tamanho de São Paulo exposta à luz solar por anos atingiria velocidades de milhares de quilômetros por hora. Kepler intuía isso. O problema é que, no século X, não existiam materiais para criar velas solares. Nem mesmo o papel era acessível como hoje. Kepler imaginou velas de tecidos brilhantes, mas faltavam nanomateriais, polímeros ultraleves e inteligência artificial para otimizar designs. Séculos depois, quando Einstein explicou o efeito fotoelétrico, a base da pressão da luz, cientistas lembraram das anotações de Kepler. Hoje, missões como a LightSail 2 são tributos a esse gênio incompreendido. E o mais incrível, as velas modernas usam materiais 500 vezes mais finos que um fio de cabelo, algo que nem a alquimia medieval sonharia. Quantas outras ideias malucas do passado estão escondidas em manuscritos antigos, esperando tecnologia futura? E você teria coragem de propor uma teoria que só faria sentido daqui a 1000 anos? Vamos desvendar um paradoxo da física: como partículas sem massa podem gerar força suficiente para mover naves no espaço? A resposta está no momento linear, um conceito da física quântica que descreve como a luz, mesmo sem peso, transporta energia em pacotes chamados fótons. Cada fóton age como um microscópico projétil de energia, e quando reflete em uma superfície, como uma vela solar, transfere parte de seu momento para ela. É como se milhões de mini-socos se somassem para empurrar a nave. Mas por que não sentimos isso na Terra? Imagine um dia ensolarado. Trilhões de fótons atingem sua pele a cada segundo, mas o empuxo total é equivalente ao peso de um grão de areia. Para sentir algo, você precisaria de uma vela do tamanho do estádio do Maracanã sob a luz solar por séculos. No espaço, porém, as regras mudam. Sem atmosfera ou gravidade, uma vela de 1 km², equivalente a 140 campos de futebol, exposta à luz solar por um ano, aceleraria uma nave a 60.000 km/h. O segredo está na acumulação. Enquanto foguetes queimam combustível em minutos, velas solares empurram a nave continuamente. A sonda LightSail 2, por exemplo, elevou sua órbita em 3,2 km em apenas um mês usando uma vela de 32 metros quadrados. Parece pouco? Foi o suficiente para provar que a tecnologia funciona. Agora, o problema: para uma nave tripulada de 100 toneladas, precisaríamos de uma vela de 100.000 km², maior que Portugal. Impraticável? Não com os materiais ultraleves do futuro. Cientistas já testam películas de policarbonato mais finas que um glóbulo vermelho e nanotubos de carbono que combinam leveza com resistência. O próximo passo são cristais fotônicos, estruturas nanométricas que refletem 99.999% da luz, multiplicando o empuxo. Esses materiais, criados com a ajuda de inteligência artificial, são tão eficientes que poderiam reduzir o tamanho das velas em 90%. Imagine trocar uma vela de pano por uma asa de caça supersônico.
E se não houver luz suficiente? Projetos como o Breakthrough Starshot propõem usar lasers de 100 gigawatts, energia equivalente a 100 usinas nucleares, para acelerar velas a 20% da velocidade da luz. Esses feixes, disparados da Terra ou da órbita lunar, seriam o pontapé inicial para viagens interestelares. Mas nem tudo é perfeito. Poeira interestelar a 60 milhões de quilômetros por hora pode rasgar velas como balas. A solução? Materiais autorregenerativos que se curam com calor ou campos magnéticos, algo que o MIT já testa em laboratório. No fim, a jornada das velas solares não é só sobre tecnologia, é sobre reinventar nossa relação com a luz. Por bilhões de anos, os fótons aqueceram a Terra. Agora, queremos usá-los como rodovias cósmicas. E se um dia, ao olhar para as estrelas, soubermos que cada fóton é um passo rumo ao desconhecido, talvez entendamos o verdadeiro legado de Kepler. Em um laboratório secreto da Universidade de Delft, na Holanda, cientistas estão criando o que pode ser a chave para as viagens interestelares. A estrela do projeto? Uma vela solar de 6 centímetros por 6 centímetros, menor que um cartão de crédito, e 200 nanômetros de espessura, ou 1/500º de um fio de cabelo. Para vocês terem noção, se um grão de areia fosse colocado sobre ela, pareceria um asteroide em escala nanométrica. Mas o verdadeiro segredo está na superfície, bilhões de microperfurações menores que o comprimento de onda da luz, organizadas em padrões que lembram fractais alienígenas. Esses padrões não foram desenhados por humanos, mas por um algoritmo de IA que testou milhões de configurações em simulações quânticas. Resultado? Uma eficiência de reflexão de 99,8%, quase perfeita. O material usado é um cristal fotônico de nitreto de silício leve, como uma teia de aranha, e resistente como aço. Para comparação, uma folha de papel A4 é 50.000 vezes mais grossa, e mesmo assim, essa vela suporta temperaturas de menos 200 graus Celsius a 300 graus Celsius e impactos de micrometeoritos graças a uma camada de grafeno autorregenerativo que sela furos automaticamente. As velas solares, um conceito inovador em propulsão espacial, estão revolucionando a maneira como pensamos sobre viagens interestelares. Utilizando a pressão da luz solar para se mover, essas velas oferecem uma alternativa eficiente e econômica aos métodos tradicionais de propulsão. Vamos explorar como essa tecnologia funciona e seu potencial para o futuro da exploração espacial. Miguel Bessa, o português que co-liderou o projeto, explica: é um sanduíche nanotecnológico. Camadas que refletem luz, dissipam calor e se ajustam no vácuo. E o custo? Menos que um smartphone. Sim, essas velas podem ser produzidas em impressoras 3D especializadas, usando processos semelhantes aos de chips de computador. Imagine uma frota de naves do tamanho de tablets, cada uma com centenas dessas velas compactadas em um espaço menor que uma caixa de fósforos. Ao chegar ao espaço, elas se desdobrariam como flores metálicas, formando uma rede de quilômetros quadrados. E o mais incrível, um único foguete poderia lançar milhares delas, tornando a exploração interestelar acessível. Essa tecnologia é a base do Breakthrough Starshot, que planeja enviar nanonaves à próxima Centauri B. Com velas como essa, impulsionadas por lasers terrestres, elas atingiriam 20% da velocidade da luz em minutos, algo que foguetes químicos jamais conseguiriam. Mas como algo tão fino não se desintegra? A resposta está na topologia neuronal. As microperfurações não são aleatórias.
Elas distribuem tensões mecânicas como uma teia de aranha, evitando rasgos. Testes em câmaras de vácuo mostraram que a vela resiste a acelerações brutais, equivalentes a 10.000 vezes a gravidade da Terra. Em 2030, os pesquisadores planejam testar uma versão de 1 metro quadrado em órbita baixa. Se der certo, até 2040, teremos velas solares do tamanho de estádios, capazes de levar humanos a Marte em um mês, sem combustível. E até 2050, quem sabe naves-mãe com velas do tamanho de países, explorando a nuvem de Oort. Essa invenção não é só um salto tecnológico, é uma revolução filosófica. Pela primeira vez, a humanidade pode explorar o cosmos sem depender de recursos finitos da Terra. Como disse Bessa, estamos transformando luz em movimento, e o céu não é mais o limite. Ícaros e avanços atuais. Em 2010, o Japão entrou para a história com a Ícaros, a primeira nave a usar uma vela solar operacional em uma missão interplanetária. Seu nome, inspirado no mito grego de Ícaro, foi uma ironia poética. Enquanto Ícaro caiu por voar perto do Sol, a Icarus usou sua luz para chegar a Vênus. A vela, de 14 metros de lado, era feita de um polímero ultrafino chamado poliímide, revestido com células solares que geravam eletricidade e ajustavam a reflexão. Mas por que não dispensar os foguetes? A resposta está na física. A pressão da luz é 1000 vezes mais fraca que a gravidade da Terra. Por isso, a Icarus precisou de um foguete tradicional para escapar da atmosfera. Uma vez no espaço, porém, a vela se desdobrou e, por 6 meses, impulsionou a nave usando apenas fótons solares, provando que a tecnologia não é ficção. O empuxo gerado foi de 1,12 milinewtons, equivalente à força de um grão de arroz na sua mão. Parece ridículo? No vácuo, foi o suficiente para alterar a órbita da nave em 400 quilômetros, um marco para a engenharia espacial. Agora, projetos como o Breakthrough Starshot querem ir além. Financiado pelo bilionário Yuri Milner e apoiado por Stephen Hawking, o plano é enviar centenas de micronaves do tamanho de unhas postiças para a próxima Centauri B, o exoplaneta mais próximo. Cada nave teria uma vela de 4 metros impulsionada por um laser de 100 gigawatts, energia equivalente a 100 usinas nucleares, disparado da Terra. A ideia é ambiciosa. Acelerar as naves a 20% da velocidade da luz, 216 milhões de quilômetros por hora em apenas 10 minutos. Em 20 anos, elas chegariam ao destino. Mas, e sempre há um mas, os desafios são colossais. Comunicação. Transmitir dados a 4,2 anos-luz exigiria antenas menores que um selo e baterias que durassem décadas. Poeira interestelar. Um grão de areia a 60 milhões de quilômetros por hora perfuraria a vela como uma bala. Precisão. O laser precisaria mirar as velas com exatidão milimétrica por anos. Enquanto isso, a NASA e a ESA não ficam paradas. Em 2022, a missão Solar Cruiser testou uma vela de 1.700 metros quadrados para estudar o Sol. E empresas como a Lightstar já vendem kits educacionais de velas solares por $500, democratizando o acesso à tecnologia. Por que investir nisso se telescópios como o James Webb já observam exoplanetas? A resposta é proximidade. Nenhum telescópio verá florestas alienígenas ou micro-organismos. Só naves em loco podem revelar isso. Antes de morrer, Hawking resumiu: é como atirar um grão de arroz com um estilingue estelar. Se falhar, perdemos pouco. Se funcionar, mudará tudo.
Enquanto isso, a Icarus ainda orbita o Sol, silenciosa, como um monumento à audácia humana. E em laboratórios secretos, cientistas já constroem as velas que um dia nos levarão às estrelas. O futuro da exploração espacial não está nos foguetes, está na luz. Vamos encarar a realidade, mesmo com velas revolucionárias. Enviar uma nave a 20% da velocidade da luz é como jogar um grão de arroz num alvo a 100 km de distância. Os desafios técnicos são assustadores, mas é aqui que a genialidade humana entra em cena. Para começar, como colocar uma câmera, um computador, uma bateria e uma antena em um espaço menor que um cartão SIM? Hoje, a menor câmera do mundo tem 0,3 megapixels, insuficiente para fotografar um exoplaneta. Precisamos de sensores quânticos que detectem partículas de luz individuais, algo que laboratórios como o MIT testam em sigilo. E as baterias? Nada de lítio-baterias nucleares de ameriço 241, como as da Voyager, precisariam ser 1000 vezes menores. Um feito que só países com tecnologia nuclear dominam. Imagine uma nave a 216 milhões de quilômetros por hora. Como frear? Uma ideia é usar o campo magnético de Próxima Centauri, desdobrando uma rede magnética de quilômetros. Outra é disparar lasers da Terra para desacelerar a vela, mas isso exigiria precisão milimétrica ao longo de 20 anos. Um erro de cálculo, e a nave passaria pelo sistema estelar em horas, sem coletar nada. E se a nave errar o alvo por 1 milhão de quilômetros? Em escala interestelar, é um desvio mínimo, mas suficiente para perder tudo. A solução são sensores autônomos, que usam a posição das estrelas como GPS, ajustando a trajetória em tempo real. Mas isso exige uma IA tão avançada que poderia tomar decisões éticas, como evitar contaminar um ecossistema alienígena, sem intervenção humana. Essa IA precisaria ser imune a hacks cósmicos. Sim, radiação interestelar pode corromper dados, e capaz de operar por séculos. E aqui surge um dilema filosófico: como programar uma máquina para representar toda a humanidade em um primeiro contato? Um erro, e ela poderia destruir a primeira evidência de vida extraterrestre. Enquanto isso, telescópios como o James Webb já revelam vapor d'água e metano em exoplanetas a 1000 anos-luz. Em 2023, ele identificou um mundo com oceanos de lava e atmosfera tóxica. Por que arriscar trilhões em naves se podemos observar tudo daqui? A resposta é simples: proximidade. Nenhum telescópio verá micróbios em Marte ou ondas em Encélado. É a diferença entre ver uma foto do Everest e escalá-lo. O projeto Breakthrough Starshot custaria 10 bilhões de dólares, equivalente a 3 dias de gastos militares globais. Mas mesmo se funcionasse, as primeiras naves seriam mudas. Enviariam dados por séculos, sem garantia de que estaremos aqui para recebê-los. Stephen Hawking, porém, defendia: tribos que não exploram, não sobrevivem. O risco é parte da nossa natureza. Poderia ser uma bactéria alienígena, o suficiente para reescrever a biologia. Ou tecnologia extraterrestre abandonada, desafiando nossa compreensão da física. Mas e se não houver nada? Apenas poeira e silêncio? Até isso seria revolucionário. Provar que estamos sozinhos mudaria nossa visão do universo. E você? Preferiria investir em telescópios e mapear a galáxia virtualmente? Apostar em naves interestelares, arriscando falhas por descobertas táteis? Não há resposta fácil, mas como dizia Carl Sagan, em algum lugar, algo incrível espera ser descoberto. E talvez essa descoberta esteja além das estrelas, esperando por nós, ou por nossas naves.
Enquanto debatemos, cientistas em Darmstadt, Alemanha, já testam velas solares autorreparáveis em câmaras de vácuo. O futuro não está distante, ele está sendo construído agora. E no próximo capítulo, veremos como você pode fazer parte dessa jornada. Velas solares são mais que ficção, são uma janela para as estrelas. Com avanços como os da Universidade de Delft, estamos mais perto de explorar sistemas estelares distantes. E você? Acha que veremos uma missão como essa em nossa geração? Se curtiu o vídeo, deixe seu like. Isso ajuda demais o canal. Se ainda não é inscrito, clique aqui para não perder os próximos conteúdos sobre ciência e espaço. Quer apoiar a produção de mais vídeos? Considere contribuir via Pix, apoia.se ou YouTube Membros. Muito obrigado por assistir. Até a próxima jornada pelos mistérios do cosmos. E lembrem-se, o futuro da exploração espacial pode estar nas velas.